Fala pessoal, bem-vindos para mais uma videoaula. E aí, preparados para encerrarmos o ano? Vamos aí para o último capítulo da apostila 8, né, o mundo entre guerras. Vamos falar um pouquinho ali sobre como o contexto em que vai se desenhar, né, o cenário ali que vai ser propício para a Segunda Guerra Mundial. Então nós vimos nas aulas anteriores aí, que estão disponíveis no canal também, o período da Primeira Guerra Mundial e depois também a Revolução Russa. E nós vamos ver que, por consequência, o mundo pós Segunda Guerra Mundial, aliás, pós Primeira Guerra Mundial, vai entrar num período mais ou menos de tranquilidade, até meados ali do final da década de 20, de 1920, mais precisamente 1929, quando de fato uma grave crise econômica vai assolar os Estados Unidos e por consequência vai causar um efeito dominó no mundo todo, né? Então, pessoal, a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, no início do século XX ali, vai fazer com que os Estados Unidos, que despontavam como grande potência mundial, né, isso nós já falamos principalmente aí pós Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos despontando aí como grande potência, vai abastecer, né, principalmente aí os principais países na Primeira Guerra Mundial, os países que seriam vencedores na guerra, vai ainda emprestar muito dinheiro para esses países se reconstruírem. Afinal de contas, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu toda no continente europeu e por consequência também eles vão acabar substituindo economicamente os ingleses aqui no comércio na América Latina e vão se tornar aqui senhores da América. Então vai ser um período de grande produção, de grande avanço, de grande impacto econômico de forma positiva na economia americana, né? Mas que a gente vai ver justamente essa economia em determinado momento ela vai estar saturada e isso vai acabar ocasionando uma grave crise aí no final da década de 1920, né? Era muito comum antes da crise, né, o famoso modo de vida americano, o American Way of Life, né? Aquele modo de gastar, aquele modo de consumir, aquele modo bem comercial de margarina, né? Com o papai, com a mamãe ali, com todo mundo feliz, sorridente, consumindo, comprando, trocando eletrodoméstico, trocando veículo, com a casa bem organizada, né? E os Estados Unidos vão viver isso, né, após a Primeira Guerra Mundial, né? A queda no desemprego, o aumento do consumo, né? Uma melhoria e um otimismo muito grande vão tomar conta dos Estados Unidos nesse período, né? E aí, quando tudo se parecia caminhar para um modo de vida muito tranquilo, né, para uma situação ainda mais favorável, acontece a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, período esse que vai ficar conhecido como Grande Depressão, né? Depressão ou a Grande Queda, né? Pode aparecer os dois termos. E é interessante, né, que hoje a doença chamada depressão, ela só ganha esse termo justamente após a queda da Bolsa de Valores, onde vai haver ali uma quantidade muito grande de suicídios, né? Tudo isso aí vindo de um período de grave crise onde as pessoas não encontravam respostas, né? E acabavam aí num conflito psicológico, tirando a própria vida. E aí vai dar origem a esse termo a partir da queda da Bolsa em 1929. E aí, pessoal, nós podemos dizer que a queda da Bolsa de Valores, né, a quebra da Bolsa de Valores em 1929, é uma crise de superprodução. Ou seja, os Estados Unidos estavam produzindo, a indústria produzindo cada vez mais, fornecendo para a Europa, né, fornecendo para vários mercados consumidores, e a gente percebe que a Europa ela vai se reerguer, né, da Primeira Guerra Mundial e muito do que ela consumia dos americanos não vai mais ser comprado, né, e aí tudo aquilo que tinha até então o mercado certo vai começar a ficar parado nas fábricas, nas indústrias, né? Então vai sobrar mercadoria. Aí vem aquela famosa lei da oferta e da procura. Sobrando mercadoria, a tendência é que o preço caia. O preço caindo, vai se vender
vai entrar menos dinheiro, vai se circular menos moeda, isso vai acabar gerando aí uma recessão, ou seja, desemprego, né, vai gerar uma grave crise econômica, desencadeando um efeito dominó, não só nos Estados Unidos, mas todos os países que comercializavam com os Estados Unidos vão ter um grande abalo aí nas suas economias, por conta de que os Estados Unidos vão entrar num período em que eles vão cortar todos os gastos possíveis para tentar contornar a crise que assolava o país naquele momento, né? Justamente a partir daí que sai a ideia do New Deal, né? Ou um novo acordo proposto pelo Franklin Roosevelt, o então presidente, onde aquela ideia de livre mercado, aquela ideia do mercado se regulando, vai ser meio que freada nos Estados Unidos, e aí o governo vai passar a intervir na economia para tentar resgatar a economia, vai investir em obras públicas para dar emprego para a população, né? E principalmente vai investir na produção industrial e agrícola, né? Para que de fato tivesse ali, pelo menos a população tivesse o mínimo necessário para poder passar por esse período de crise. E nós sabemos, né, que uma das grandes características aí do capitalismo é justamente a sua capacidade de se moldar e de se adequar às mais diferentes realidades. E aí a crise vai passar e o capitalismo vai continuar sendo o principal sistema econômico vigente aqui no mundo ocidental, né? E aí quais vão ser os efeitos dessa crise, né, da quebra da Bolsa de 1929? Como eu disse, ela vai gerar um efeito dominó nos principais países capitalistas, principalmente aqueles que vendiam mercadorias para os Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil vendia quase toda a sua produção de café para o mercado norte-americano. E aí o Brasil vai sofrer uma grave crise econômica aqui, porque os Estados Unidos vão deixar de comprar o café brasileiro para tentar recuperar a sua economia, por exemplo, tá? A questão da recessão e do desemprego que vai ocasionar nesses países também que dependiam da economia americana, né? Principalmente aí, o fortalecimento da intervenção do Estado na economia para regular, né? E principalmente essa fragilidade momentânea do sistema capitalista vai fazer com que a democracia também se fosse colocada em xeque. E aí vários regimes totalitários, regimes ditatoriais, vão acabar emergindo nesse período. Haja vista que quando há uma crise econômica atrelada também a uma crise política, é um terreno fértil para que líderes oportunistas e por consequência totalitários surjam. E é justamente esse o contexto que o mundo vai adentrar nesse período, né? É dentro dessa questão que o sentimento de frustração, de incerteza, né? O sentimento ali mais tenebroso possível vai tomar conta da Europa como um todo, né? E aí muitos países, como a Itália e como a Alemanha, vão ver nesses líderes carismáticos, nesses líderes que vinham com aquela ideia de uma nação forte, de um Estado forte, mas que haveria também necessidade de intervir na economia e em várias outras áreas da sociedade. Esses líderes ganham cada vez mais força, né? E aos poucos ditaduras vão sendo constituídas tanto na Alemanha, tanto na Itália como na Alemanha, dando origem aí a regimes totalitários, né, que visavam aí uma unidade desses países, mas em contrapartida abrindo mão aí de algumas liberdades individuais, né? Na Itália, o grande expoente aí do fascismo é justamente o Benito Mussolini, a figura aqui do slide anterior, né? Essa imagem aí à esquerda, toda preta e branca, com o gorro na cabeça, né? Do lado, a figura direita aí já é bem conhecida, que é a figura do Adolf Hitler, que vai governar a Alemanha, né? Então, pessoal, a Itália vivia um período bem conturbado. Inflação, falência, desemprego, né? O socialismo ganhando cada vez mais força, né? E é justamente nesse contexto, para combater, né, as ideias socialistas aí, que o partido fascista italiano, liderado aí pelo Benito Mussolini, vai ganhar cada vez mais projeção dentro da Itália, né? Inclusive aí fazendo uma adesão ao modo capitalista, né? E pregando uma extrema violência quanto aos seus opositores, no caso aí todo e qualquer aquele que fosse simpatizante do socialismo, tá?
E aí, pessoal, o momento que vai marcar bastante a história da Itália e por consequência do Mussolini é a marcha sobre Roma, né? Onde os famosos camisas negras, aqueles que compunham aí o partido fascista, vão marchar sobre Roma, né? Vestindo ali a sua vestimenta tradicional, dizendo que estavam de luto pela Itália, né? E o Mussolini, devido a todas essas pressões populares, aí, acaba assumindo como primeiro-ministro dentro da Itália, onde ele vai dar início a uma ditadura, né? Uma ditadura fascista mesmo, que vai ao mesmo tempo pregar um Estado forte, vai tentar minimizar as tensões sociais, tentando levar o povo a adorar e a massificar essa ideia do líder como o chefe da nação, né? E aí muitas perseguições vão ser comuns nesse período, obras para garantir emprego e principalmente agradar a classe operária. E principalmente, pessoal, ao mesmo tempo que dava oportunidades para a classe operária, também limitava uma série de direitos, como o direito à greve, por exemplo, né? A partir do momento em que foi elaborada a Carta del Lavoro ou a Carta do Trabalho, né? Que limitava e muito aí as manifestações populares e, em contrapartida, ganhavam ali um suspiro por parte do governo. Então vai se expandir essa ideia, né, e principalmente uma militarização do Estado cada vez mais forte, cada vez maior, né? Similar a isso, né, na Alemanha vai surgir o nazismo, né? Então percebam que os dois regimes eles surgem no momento em que os seus países estão vivendo uma graves crises econômicas e por consequência crises políticas, né? A gente sempre costuma dizer na história que o que mais derruba o governo são as crises econômicas e por consequência elas geram crises políticas e aí a população muitas vezes tende a se descontentar muito rapidamente com seus governantes, né? Então a Alemanha estava num contexto ainda pior, porque ela saiu da Primeira Guerra Mundial tendo que pagar uma vultuosa indenização aos países que ganharam, né? Assim como foi muito humilhada, né, tendo que sofrer uma série de imposições, assim como também ceder vários territórios que ela havia conquistado ao longo da sua história, né? A República de Weimar acabou não minimizando a crise ou tampouco controlou os partidos de esquerda e o nazismo. E aí, em 1919, surge o Partido Nazista ou Nacional Socialista, né? Composto pela classe média, oficiais do exército, e vai um jovem ali que quase morreu na Primeira Guerra Mundial, acaba sendo baleado lá, acaba sendo ferido, mas acaba não morrendo. Ele vai, com o apoio da burguesia, vai de fato pregar aquela ideia de segurança, aquela ideia de um Estado para os alemães, né, que é a figura justamente do Adolf Hitler, né? E o Hitler, quando ele tenta dar o primeiro golpe, ele acaba sendo preso. E na cadeia ele vai escrever um livro, né, chamado Mein Kampf, é uma tradução literal, significa Minha Luta. E é justamente esse livro aqui que vai lançar as bases para o nazismo, né? Então vai ser um guia ali, o partido alemão, o partido nazista vai ser um guia para os alemães, né? Que incutia no alemão a ideia de uma soberania, a ideia de um país que havia nascido para ser grande e não podia se contentar com aquela situação de humilhação, a ideia de uma raça pura, de uma raça superior, né? Como vai se pregar no arianismo, né? A ideia de se combater não só as misturas raciais, mas também tudo aquilo que esteticamente fosse feio, né? Então aí aquilo que contrariasse certa ordem. Então aí homossexuais, negros, deficientes físicos vão ser muito perseguidos durante o nazismo, assim como os judeus, né, que a gente não precisa nem comentar muito, que é chover no molhado, a gente sabe que mais de 6 milhões aí foram mortos durante o nazismo na Alemanha, né? E aí o nazismo vai combater tanto o liberalismo extremo, aquele que havia levado à crise nos Estados Unidos, como também vai combater as ideias socialistas, tá? Muitas vindas ali do Marx e do Engels, principalmente após a Revolução Russa em 1917. E a ideia de devolver o império aos alemães, né? De fazer o país, de fato, ter orgulho novamente
de ser a nação que precisava ser, né? Em 1934, né, morre o presidente alemão e o Hitler vai assumir com poderes ilimitados, né, como chanceler. E aí a gente costuma dizer que inicia-se o Terceiro Reich, com o apoio da burguesia. Né, o Hitler vai acabar com os partidos políticos, vai dar voz apenas ao partido nazista, e é nesse momento em que as perseguições vão ganhar corpo, vão ganhar forma, né, a todos os opositores e também aos judeus que dominavam ali o comércio e principalmente a questão monetária dentro da Alemanha. E aí, conforme os judeus eram perseguidos, né, os seus bens eram confiscados e o partido nazista atribuía-se a isso uma recuperação de tudo aquilo que os alemães haviam perdido. Uma propaganda maciça vai ser feita em cima do governo do Hitler, né, a ideia de massificar o personagem, de fazer com que uma mentira dita 1000 vezes se tornasse uma realidade, assim como diz o ministro da propaganda do Hitler, né, o Goebbels, onde uma propaganda muito grande vai ser feita justamente para inteirar a população a respeito de tudo aquilo que era sonho e aquilo que era aspiração do partido nazista, inclusive com filmes, né, com cinema, tudo falando sobre a ascensão do regime nazista e como ele estava mudando a história da Alemanha. Um investimento muito grande na indústria de armas, na indústria bélica, né? E esse desejo de expansão, esse desejo de aumentar e de chegar a Alemanha ao novo império, vai causar o chamado expansionismo, que vai desaguar lá na Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, esse é o pano de fundo perfeito, né? A gente vai ver aí nas aulas futuras, se não esse ano, quiçá, né, nos próximos anos aí, para falar e desenrolar a respeito de como esse contexto de surgimento tanto do nazismo como do fascismo, né, vai resultar lá na Segunda Guerra Mundial num sentimento de revanche aí por parte dos alemães. Certo, pessoas? Dúvidas, estarei com vocês no fórum. Qualquer coisa podem deixar também aí nos comentários no vídeo. Deixa seu like. Espero vocês na próxima videoaula. Um abraço, até a próxima.